Vou fazer uma leitura que é uma descrição de Emmanuel no livro Há 2000 anos, a respeito da Galileia, ao tempo de Jesus. É aquela passagem que ele narra, foi alugada uma casa para que ele pudesse se situar enquanto estava de passagem por Israel. Ele vinha de Roma para Israel, se fixou aqui na Galileia, e ele vai começar a descrever como era essa região. A propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há 2000 anos a Galileia era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa baía em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam, em bandos compactos, aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste. Hoje, encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as elevantadas planícies da Gaula Nítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Então aqui uma descrição geográfica, né, histórica da Galileia. E agora eu vou ler uma passagem. Essa aqui, nesse momento, Maria acabara de desencarnar em Éfeso e ela, em espírito, visita essa região, né? E aí o Humberto de Campos descreve a visão dela, né? Experimentando a sensação de estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do Lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que, naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar
os que ficavam no Vale das Sombras. Que é um cântico, e é uma coisa que a gente precisa compreender. Aqui nós tínhamos uma tradição do povo simples, e um povo que era educado pela tradição oral. Então todas as lições eram escritas para serem lidas. E esse povo cresce ouvindo salmos, ouvindo os livros, que tem toda uma sonoridade, todo um ritmo que é muito próprio. E Jesus falava utilizando dessa característica da fala popular. A gente observa isso quando vê o repentista no Nordeste, né? Aquela fala cantada. Então, de fato, a fala original de Jesus em aramaico, ou alguns trechos em hebraico, tinham essa sonoridade de um canto, como tem os Salmos, como tem vários livros do Velho Testamento. O Sermão da Montanha guarda essas características poéticas, e Jesus sempre gostava de falar utilizando esse formato, né, que é sonoro e ao mesmo tempo poético. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isso tudo dito em hebraico e aramaico tem uma sonoridade muito forte, isso tem uma rima muito forte, né? Então a sensação é de fato um poema que ficou gravado, porque como aquilo era dito para ser decorado de uma maneira simples e muito fácil de ser memorizado, aquilo ficava retido na memória espiritual de quem ouviu e podia ser facilmente transmitido pela tradição oral, né? E de resto, a fala de Jesus era sempre assim, né? Sempre contando parábolas, tem toda uma introdução, uma cadência própria. Quando a gente separa no Novo Testamento, nos Evangelhos, todas as falas de Jesus, a gente percebe essa característica. Há um estudo inexplorado a respeito disso, que divide os ritmos, né, das sílabas tônicas em hebraico ou em aramaico, e aí você consegue ver ritmos de 2x4, 3x4, 4x4, que são cadências melódicas. É muito interessante esse estudo, que já está nos Salmos. Se a gente pega uma Torá bem marcada, ela tem dezenas e dezenas, mais centenas de acentos de sonoridade, para quando sobe a voz, quando desce, características da cultura hebraica, né? Basta lembrar o primeiro versículo, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então tem todo um momento de subir, momento de descer, isso tudo para ficar gravado, para que aquilo seja absorvido como uma poesia, como um cântico, né? Então, aqui Humberto de Campos se permite essa licença poética, mas a gente sabe que, de fato, foi entoado o maior cântico de amor de todos os tempos, né? Aproveitem o Mar da Galileia. Eu tenho certeza que nunca mais vocês lerão o Evangelho da mesma maneira, né? Porque, de agora em diante, vocês vão se ver dentro do ambiente, vocês vão conseguir quase que percorrer com as almas, com seus espíritos, esses caminhos, vão quase que enxergar as pessoas. Então a lição fica mais encarnada. E o Verbo se fez carne.